Começando mais um episódio do podcast O Analista. Conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e no episódio de hoje vamos falar sobre a participação do profissional acima de 60 anos no mercado e como esse público tem lidado com a tecnologia nesse momento de alta conexão. O Brasil tem hoje 7 milhões de trabalhadores acima de 60 anos e a força de trabalho no país deve ficar cada vez mais nas mãos de quem é experiente. As ciências da comunicação não estavam qualificadas alguns anos atrás, não consideravam esse consumidor que parece que desabrochou, né? Parece que apareceu do nada, né? Essas quase 35 milhões de pessoas no Brasil com 60 anos ou mais. Só que eles já estavam consumindo, já estavam comprando, e os dados demográficos mostravam que ia acontecer exatamente isso que a gente vê acontecendo hoje. Esse é Martin Henkel, professor na cadeira de Marketing 60+, na Fundação Getúlio Vargas, no curso de Formação Executiva em Mercado da Longevidade. Ele fundou a Senior Lab Inteligência em Mercado 60+, e hoje é considerado uma das referências nacionais no tema Consumo 60+. É com ele a nossa conversa de hoje. Muito bem, então vamos para mais um episódio de hoje. Quero agradecer aqui ao Martin Henkel pela participação aqui no podcast. Obrigado, Martin, pela tua disponibilidade de estar com a gente aqui no podcast de hoje. Obrigado, Denis. É uma oportunidade importante para a gente falar de um tema que eu tenho muito apreço e tenho dedicado aí meus últimos 10 anos. Perfeito. Martin, um primeiro questionamento que eu trago para você seria o seguinte: a gente tem percebido que o público 60+, ele tem estado cada vez mais conectado, fazendo uso de diversos recursos tecnológicos, né? Então, sob o ponto de vista de quem está desenvolvendo soluções digitais, sejam elas soluções educacionais ou de entretenimento para esse público, quais seriam os pontos de atenção que você colocaria aqui na nossa conversa que seria necessário ter para quem está desenvolvendo produtos para esse público, né, e tendo o cuidado de não gerar nenhum tipo de aversão em relação a esse público? Bom, essa é uma resposta, ela é bem, uma pergunta muito boa, tá? Porque respondendo ela com plenitude, assim, a gente conseguiria resolver todas as grandes demandas. Mas a primeira questão, a mais importante, é partindo da premissa que a gente já tem canal de contato com esse usuário, que ele já tem acesso à internet. E quando eu falo acesso à internet para os 60+, eu estou falando assim, tipo 98%, para 98% deles o acesso à internet é uma tela de 6,5 polegadas no smartphone. Então a gente tem que partir dessa premissa, né? É por esses equipamentos, por uma tela pequena, que a maioria deles vai interagir com o nosso produto, com o nosso serviço. Então a gente tem que pensar em interfaces, né? As user interface adequadas para esse público. E aí entra um outro desafio, que é conhecer e trazer para o web design, para o app design, as questões naturais do envelhecimento. E eu falo com muito cuidado quanto a isso, porque com o passar dos anos, e a partir dos 40, dos 50 anos, a gente vai tendo alterações nos nossos sentidos, alterações na nossa visão, alterações na nossa audição, alterações no tato e também nas articulações, ou seja, as nossas interfaces elas vão ficando cada vez mais desafiadoras para esse público. E para a gente não perder a chance, não perder nenhuma chance de manter um relacionamento, manter uma comunicação linear e clara e fácil de ser entendida para esse cliente, a gente tem que considerar essas questões. E quando eu falo disso, Denis, eu não estou falando apenas sobre tamanho de fonte. A gente está falando a respeito de composições, de cores, de apresentações de informações na tela. Então, para o relacionamento com esse público, quando a gente fala de interface digital, menos é mais. O que eu quero dizer com isso?
menos opções, menos informações, menos conteúdos que vão distrair esse usuário ou esse cliente do objetivo de conhecer melhor nosso produto, conhecer melhor nosso serviço, conhecer melhor a informação que a gente quer passar para ele. Então, esses são alguns cuidados, né, que a gente tem que tomar. Essa é uma matéria, só para teres uma ideia, na FGV eu dou aula de marketing 60+, na formação executiva e mercado da longevidade. Esse é um tema que toma 16 horas de aula. Uau, bastante tempo, hein? Tamanha complexidade. Sim, mas sim. É que, a gente aprendeu a conversar, o marketing, a comunicação, aprendeu a se relacionar com usuários mais jovens e com crianças, mas a gente não aprendeu, né, as ciências da comunicação não estavam qualificadas alguns anos atrás, não consideravam esse consumidor que parece que desabrochou, né, parece que apareceu do nada, né, essas quase 35 milhões de pessoas no Brasil com 60 anos ou mais, só que eles já estavam consumindo, já estavam comprando, e os dados demográficos mostravam que ia acontecer exatamente isso que a gente vê acontecendo hoje. Eles serem importantes, eles serem relevantes, né, no mercado. Para ter uma ideia, estou falando sem parar, tá? Disparei agora deles. Não, pode seguir, Guidão. Para teres uma ideia, hoje a população dessa faixa etária no Brasil corresponde a pouco mais de quase 17% da população. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, esse público com 60 anos ou mais já é maior do que o de crianças e adolescentes de 0 até 19 anos. Então veja, a nossa comunicação, o desenvolvimento de produtos, ele é muito jovem-centrista, desenvolvido, né, e pensado por jovens e também para jovens. Só que, ao mesmo tempo, essa transformação, como citaste na abertura, essa transformação do mercado, da população, coloca mais pessoas dessa faixa etária, com capacidade de consumo, com desejo de consumo, mas com características mais desafiadoras para as interfaces que a gente oferece a eles, né? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado nessas questões, e esse é um cuidado, né, que a gente alerta nossos clientes nas minhas palestras e artigos que eu escrevo. Eu destaco, né, que a gente tem que entender bastante sobre como eles enxergam o mundo, como eles entendem algumas dificuldades que são naturais do envelhecimento humano. E eu falo envelhecimento a partir, não estou exagerando quando falo a partir dos 40 anos de idade. Nossa acuidade visual vai mudando a ponto de muitas pessoas começarem a usar óculos aos 40 anos de idade, mais pessoas aos 50 e muito mais pessoas aos 60. Então, isso são impactos, né, que trazem mais desafios para quem está com essa temática, né, com essa missão de aproximar marcas, produtos e serviços desse consumidor. E vale, para fechar esse teu primeiro capítulo, eu citei o percentual da população brasileira nessa faixa etária. Eu quero destacar que esses quase 35 milhões de pessoas tiveram ano passado, 2022, uma renda total de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Essa foi a renda total acumulada em aposentadorias, pensões, aluguéis, investimentos, profissionais que trabalham no mercado como CLT, profissionais liberais, as mais diversas fontes de renda. Então veja que a gente tem uma população ávida por consumir, e quando eu falo consumir, inclusive consumir informação, com capacidade financeira, e eles estão dispostos, eles querem. Ou seja, se a gente não atrapalhar, a gente consegue aproximá-los, né, das nossas marcas e dos nossos produtos. Entendi, interessante. E é um percentual, uma cifra que as marcas precisam estar atentas em relação aos próprios produtos que podem ser oferecidos, né? E aí, em cima desse dado de consumo, que é um dado
super gigantesco, a gente tem algumas situações que poderiam ser consideradas barreiras, como, por exemplo, a conectividade. Saíram duas pesquisas em torno desse mesmo assunto. Eu lembro que a gente conversava nos bastidores antes da gravação, alguns dias atrás, discutindo exatamente esse número, que é um dado da Pew Research Center de Washington, que fala que 29 milhões de idosos brasileiros, de 29 milhões, apenas 5 milhões estão conectados à internet. Já a gente tem o dado que você até me apresentou, que foi o da TIC 2021 do IBGE, que dá a informação de que 71% dos 60 a mais já tinham um celular e com esses celulares conectados pelo menos a um 3G, né? Um dado diz que a gente tem aí uma baixa conectividade dos idosos na internet, e o outro mostra que na verdade é o contrário. De qualquer maneira, ainda assim, por questões de infraestrutura nas cidades, por questões de acesso, por questões até mesmo financeiras, esse público ainda enfrenta algumas barreiras, não apenas na conectividade, mas de outras frentes, né? Na tua visão, além de apenas ter o celular na mão e a conexão, seja o Wi-Fi ou uma conexão mais direta com uma base de dados bom de acesso, que mais de barreiras você acha que o público 60 a mais tem hoje para ser considerado aí um público mais tecnológico, né, dentro do teu ponto de vista? Bom, a questão realmente ela trafega pelo acesso aos equipamentos, né? E ao acesso aos dados. Para teres uma ideia, desses 71%, esse dado da TIC, né, mostra que 71% dos 60 a mais no Brasil tem smartphone, tem celular, logo smartphone, nós não temos mais telefone só de sem 3G, né? Nossa tecnologia é essa. E boa parte deles, cerca de 58% desses usuários, desses 71%, têm acesso aos planos de dados pré-pagos. Então aí pode envolver limitações ou momentos que a pessoa não tenha esgotado o seu plano de dados e precise fazer uma compra de nova recarga. Então tem essas questões tanto da posse do equipamento quanto ao acesso aos dados, aos canais, né? Os canais de acesso ao 3G, 4G, em alguns casos 5G. Esses são os primeiros problemas. As outras dificuldades estão ligadas exatamente na questão da usabilidade, né? A gente encontra, inclusive, em ferramentas do governo, né? Ferramentas que são desenvolvidas para facilitar, para dar acesso ao cidadão às soluções oferecidas pelos entes municipais, estaduais ou até federais, com uma grande complexidade na utilização. Para qualquer faixa etária, né? Especialmente para esse público que não está tão afeito ainda, está muito mais afeito do que estava alguns anos atrás, e esse é um parênteses que eu quero depois voltar, que foi o fenômeno da pandemia e a aceleração do acesso dessa população aos meios digitais. Então, essas questões ligadas à dificuldade de acesso, dificuldade de entendimento das soluções e complexidades, às vezes, que são colocadas onde não necessita tanta complexidade, isso tudo acaba afastando o cliente, né? Afastando esse usuário dessa tecnologia. A gente percebe insegurança, apesar de mais e mais deles estarem acessando, a gente ainda percebe nas suas dores, né? Principalmente quando diz respeito a acessar conta bancária ou informações mais sensíveis, eles têm muito receio de fazerem alguma coisa errada, de exporem seus dados ou de se colocar em risco, né, permitindo uma evasão de conta. E a gente sabe que isso eventualmente acontece mesmo, são situações bem específicas. Hoje as tecnologias, os agentes financeiros estão muito mais capacitados, né, para detectar e interromper invasões desse tipo, mas esse é um grande medo que essa população tem. E agora, voltando à questão da pandemia, que foi o parêntese que eu fiz, o fato das pessoas terem ficado tanto tempo
isoladas, né, ou pelo menos com uma mobilidade social bastante diminuída, principalmente nos grandes centros, elas acabaram se obrigando a utilizar melhor o smartphone, acabaram descobrindo as chamadas por vídeo, as interações por vídeo, né, que até então eram mais comuns em ferramentas como o Skype, mas hoje o WhatsApp tem vídeo, hoje que eu já falo durante a pandemia, e tantas outras ferramentas que surgiram e que foram de muito fácil acesso para essa população. Então esse foi o grande momento, assim, eu diria, de grande impulsionador dessa população a esses mecanismos, a essa tecnologia, e principalmente perceberam que se eles tocarem no botão errado, fizerem um procedimento equivocado no smartphone, não vai deletar o aplicativo, não vai trancar o celular. Claro que não pode errar a senha de acesso, né, ao celular, que senão pode causar alguns bloqueios. Mas, no geral, eles aprenderam a perder o medo dessa tecnologia. Essa foi um momento assim que a gente vê como importante, né, para essa população. Entendido. E a gente percebe o quanto é necessário a gente fazer um trabalho bem mais planejado no que envolve o próprio design de experiência desses itens, desses produtos, desses serviços que são lançados para esse público. Como tons, cores, aí você falou não só tamanho de fonte, mas outros detalhes que chamem a atenção dentro de apps voltados para esse público precisam ser cuidadosamente pensados, né? Eu imagino até que, de repente, eu não sei se isso se encaixaria a nível de aceitação por parte do mercado, de repente pensar em apps que sejam adequados dentro de uma faixa etária específica, né? Porque não, dentro da vontade de um cliente, ter apps mais adequados para questões que envolvem até mesmo algum tipo de deficiência ou falta de condições físicas para ter uma experiência melhor. Por exemplo, um app que é voltado para o público 18-35, de repente pode não ser o mesmo para o público 35-55, por aí vai, né? E aí, em cima disso, tem a questão do próprio design de experiência em si. Eu já vi em algumas palestras suas, você comentando um pouco sobre a importância de a gente ter esse cuidado em relação ao próprio UX, né? E dentro daquilo que você vê a nível de experiência por parte desse público, o que geralmente esse público mais valoriza numa experiência em serviços digitais, como por exemplo serviços bancários? Tem a questão de botões maiores, da informação mais importante estar na primeira tela. Você poderia comentar um pouco sobre o que é mais valorizado por esse público quando está tendo algum tipo de experiência digital? Muito bem. Bom, eu acho que a colocação que você fez quanto a desafiar, né, as plataformas ou as soluções tecnológicas para entender características desse cliente e a tua alusão ao usuário de 15 a 35 ser diferente de outras faixas etárias, eu acho perfeita. A gente tem tecnologia para isso, a gente consegue identificar já no ingresso do cliente a faixa etária dele, e por que não oferecer uma solução adequada. Esse é um cliente que está menos preocupado em design, informações, imagens, cores, isso, assim, falando de forma bem simplória, e ele está interessado na informação que ele está procurando. Sim. Pensando a um banco, né, por exemplo, a ferramenta bancária, ele não quer ter grandes complicações para acessar as informações dele. Uma navegação onde ele tem que entrar em 2 ou 3 menus diferentes até encontrar as informações principais. Então, poxa, hoje a gente tem tecnologia para identificar quais são as áreas ou quais são as informações mais acessadas por cada cliente, e aí sim oferecer uma solução hiper personalizada para ele, com as informações mais relevantes. E mesmo as informações que não sejam as mais utilizadas precisam ser facilmente encontradas. Então a gente tem que cuidar com a linguagem,
né? Volte para a tela home. O que é tela home? Né? Por exemplo, né? Para muitos usuários, eles não conhecem o linguajar, né, técnico, e que acaba sendo comum para outras faixas etárias. Então a gente tem que ser mais explícito, ao mesmo tempo a gente não pode tratar eles de forma infantil. E esse é um grande erro, né? Às vezes as empresas, tentando se aproximar desse cliente, cometem o erro de infantilizá-los, né, na interpretação, nas suas interpretações de como eles vão se relacionar ou como eles vão utilizar a ferramenta. Isso também ofende, isso incomoda, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um cliente entrando numa ferramenta ou num site de uma seguradora, porque ele quer informações sobre um produto de seguro. Ele quer saber como funciona, quais são as coberturas e talvez até uma simulação de preço de um seguro residencial. Aí ele começa a experiência dele, entra no site, localiza o caminho para começar a buscar essa informação, e aí quando ele quer ter acesso à informação, aparece uma tela dizendo, cadastre o seu nome, seu CPF, seu telefone. Ele pensa, mas eu não quero comprar nada, eu quero saber se esse produto é interessante para mim, se eu vou gostar dele. Mas as empresas acabam utilizando assim, de forma muito agressiva qualquer oportunidade de contato como uma forma de gerar lead. Isso incomoda eles profundamente. Até porque boa parte desse público ou está se aposentando ou já se aposentou, e eles são fuzilados pelos seus canais de comunicação com ofertas das mais diversas, né? Aquilo que a gente já viu na mídia tratado de forma bastante ostensiva e que não cessa, né? Que são as ofertas indesejadas de empréstimo consignado. Tem gente que fica sabendo que se aposentou quando começam as ofertas de antecipação, né, ou de empréstimo consignado. Então, esses são os cuidados. Assim, se ele quer uma informação, vamos dar informação para ele, vamos encantá-lo, vamos oferecer canais, vamos colocar nossa empresa à disposição desse cliente. E aí depois, em algum momento, a gente tenta pegar o lead, né, para fazer depois a prospecção, fazer uma segunda oferta, entender como foi a experiência dele. Mas normalmente as empresas estão fazendo isso antes, né? Isso afasta o cliente. Uhum. Um ponto bem importante, assim. Hoje, o Facebook é a grande rede social do público 60 a mais no Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 13 milhões e 300 mil perfis ativos no Facebook de pessoas com 60 anos ou mais. Uhum. Isso equivale a 46% da população dessa faixa etária. Então, aí é o grande canal. Então, algumas empresas já descobriram isso, outras estão descobrindo, outras vão descobrir agora no teu podcast. E a gente quer só orientá-las ao seguinte: eu faço uma ação sobre uma determinada marca, faço uma ação de comunicação, faço um banner maravilhoso, entendo o que vai interessar esse perfil de cliente, faço uma chamada atraente para fazer ele clicar no meu botão, né, para saber mais, e aí eu direciono ele para a instalação do aplicativo para que ele possa ter acesso àquela oferta, àquele produto. Muitos vão abandonar ali, eles não querem, eu só quero saber mais, quero saber mais informação desse produto, já querem que eu instale o aplicativo dele, eu não vou instalar. É assim que eles pensam e assim que eles agem. Sim. Então, nossas ofertas, elas têm que continuar nesse ritmo, de forma leve, tranquila, sem obrigar o cliente a entrar no nosso aplicativo. A gente tem que ter uma solução web responsiva para a tela mobile, né, para esse cliente. E eu diria mais, para qualquer faixa etária, eu também acho aborrecido esse processo todo de ter que clicar no aplicativo para saber mais. A empresa acaba de perder um cliente quando ela faz isso. A não ser que eu esteja muito, mas muito querendo aquele produto, aquele serviço, que na maioria das vezes não é o caso. Então nós não devemos criar empecilhos, criar complicações para interromper esse momento raro
de relacionamento direto, de interesse legítimo do cliente pela nossa marca. Então esse é um ponto que eu gosto de destacar. Isso aí é muito importante. E principalmente a tua última frase, é um momento raro de interação, porque o público em geral está cada vez mais cansado, né, de interrupções, de anúncios, de busca por leads que as corporações, as instituições têm, né, essa sede por qualquer primeiro contato, cadastre seu CPF antes de ler o texto, enfim, né, essas são interrupções na interação e que fazem com que esse público 60+ abandone a marca, né, que esteja buscando por isso. Isso parece muito agressivo. A pessoa pensa, poxa vida, eu não vou dar meu CPF para uma empresa que eu ainda nem sei direito quem é e se eu quero fazer negócio com ela. Então esse ponto, isso não é um detalhe, essa é uma questão bem importante. Então a gente não deve criar essas interrupções. E mais, perder a oportunidade de dar mais um passo nesse processo de relacionamento, até de venda do cliente, obrigando ele a parar tudo para instalar um aplicativo e a gente não sabe se tem espaço no celular dele, porque muitos usuários com 60 anos ou mais, eles têm algumas dificuldades. Por exemplo, hoje o grande assunto tratado nas aulas de uso de smartphone é como deletar as fotos, as imagens, os arquivos que estão na memória do meu WhatsApp, que ocupam às vezes 80%, 90% da memória do meu smartphone. Memória não, do armazenamento do meu smartphone. Então não tem nem lugar às vezes para instalar um novo aplicativo. Então é importante a gente entender todos esses contextos, né, para que a relação seja leve, seja fluida, né, e tudo que a gente quer é que ele goste, que ele se sinta seguro com a nossa marca, com o nosso site, com a nossa ferramenta. Entendido. Excelente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse que é um tema que está recorrente, principalmente em canais e espaços de tecnologia, que é a questão da inteligência artificial generativa, o chat GPT. Dentro da tua visão, você entende que esses últimos avanços dessas ferramentas que emulam os diálogos humanos, pode, de repente, tornar a vida do público 60+ melhor? Ou você acha que essa temática, esse tema, esses assuntos acabam ainda sendo espaço para discriminação? Tipo, o cara idoso não vai compreender essa linguagem, enfim. Como é que tu está enxergando essa relação do idoso, do profissional idoso e a inteligência artificial? Bom, deixa eu falar primeiro, antes do profissional idoso, vamos falar do usuário, né? O usuário sênior, usuário com 60 anos ou mais, que acessa, que começa a se relacionar e que vai se relacionar cada vez mais através de ferramentas. Eu vejo que um dos grandes desafios que nós temos hoje é a nossa interface. Seja ela interface falada, interface digitada, todas as interfaces. As ferramentas de inteligência artificial, além do chat GPT e das suas várias aplicações que vão começar a acontecer, inclusive cruzando hoje já assistentes pessoais, né, virtuais, que já se relacionam, já conversam com esse cliente, utilizando a inteligência do chat GPT, por exemplo, vão ser a grande ponte, a grande solução. Porque quando eu estou utilizando o chat GPT e eu não formulo bem a pergunta, ele pede que eu explique melhor. E esse algoritmo vai ficar cada vez mais especializado em me entender a linguagem que eu uso, seja mais técnica, seja mais coloquial, né? Ele vai entendendo o usuário. Então, sim, a gente vai ter uma chance ímpar assim, de melhorar e de aproximar ainda mais as marcas, produtos e serviços do usuário 60+, através de ferramentas com inteligência artificial e essa linguagem agradável, né? Essa linguagem humana, praticamente, que a gente tem enfrentado. Então, eu acredito que nós vamos ter ganhos, tá? Principalmente em relação a esse público. Quanto à questão profissional, eu acho que a mesma coisa vai acontecer.
Porque mais importante do que fazer uma pergunta hoje para o ChatGPT é fazer a pergunta da forma certa, da forma adequada. E aí entra um pouco de experiência de vida, experiência profissional, que é o que o profissional com 50 anos ou mais, 45, 50, 60 anos ou mais carrega, né? Então eu vejo que ele entendendo como funciona a lógica dessa ferramenta, seja na interface atual, digitada, em breve na interface por voz, em diálogos, ele talvez tenha a capacidade de fazer uma melhor utilização dessa ferramenta, né? De uma forma mais empática. Então, sim, eu não vejo isso como uma ameaça. Eu acho que alguns setores, sim, podem ser atingidos. Isso está muito em discussão ainda. Então, quais são as áreas que vão ser mais impactadas, as menos impactadas? Mas eu vejo que ele vai ajudar a resolver algumas questões de complexidade de forma simples. E aí entra o talento humano de empatia, como eu falei há pouquinho, de capacidade relacional, de foco e objetivo, né, daquela tarefa ou daquele projeto. E esse é um ponto forte do profissional maduro, profissional sênior, né? É já ter essa vivência. Então eu acho que para quem não tiver medo de conhecer essa ferramenta e as novas tecnologias, ela só vem para ajudar, né? Para quem tiver medo ou desinformação, sim, não vai ser uma desinformação apenas, né? Mas eu vejo de forma bem positiva a inteligência artificial. É isso, pessoal. Eu quero agradecer a Martin pela participação nesse episódio de hoje. A gente percebe que comprometimento, maturidade emocional, conhecimento e experiência são marcas registradas de quem tem mais idade. E esses profissionais estão cada vez mais especialistas e tecnológicos. E estão colocando no bolso aí muitos jovens. Bom, pessoal, fim de papo. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado as nossas conversas aqui no podcast. Compartilhe essa informação e vamos aí divulgar mais aqui o nosso trabalho aqui no Reator 2 e essas nossas conversas que têm com certeza ajudado muita gente a entender um pouco mais sobre o mercado, tendências e inovação. Aqui é Denis Cruz e esse foi O Analista, uma produção Reator 2.